Eu tenho uma palavra hoje muito prática para você, mas é poderosa, viu, gente? Porque são conceitos que eu vou trazer para vocês que vão mudar a sua vida e vão mudar o seu humor, os teus sentimentos nesse tempo de corona. Amém? Nesse tempo de quarentena. O título desta mensagem é 5 chaves para vencer a crise. A vida, ela nos apresenta temporadas de sucesso, temporadas de avanço, de progresso, mas também temporadas de retração, temporada de perdas. Isso faz parte da vida e o próprio Deus, Ele nos avisa sobre isso. Então, não adianta quando você está num momento como esse de crise, não adianta você repreender a crise. O que você tem que fazer é buscar sabedoria em Deus para passar pela crise da melhor maneira possível. E hoje eu quero então falar de 5 chaves. E eu gosto desta metáfora da chave, porque a chave abre portas, né? Abre uma porta que te leva a uma outra realidade, que te leva a sair da realidade que você está passando. A primeira chave que eu quero dar para vocês, para como lidar com a crise, é que existem diferentes estações na vida, tá? Esta é a primeira chave que você tem que entender. Assim como na natureza nós temos primavera, verão, outono, inverno, e nós temos que passar por elas, queiramos ou não, na vida também é assim. Então, é importante que você entenda, dentro desse conceito de estações, que nada na vida é permanente. Repita comigo, querido: nada na vida é permanente, exceto Deus e as suas promessas. Amém? Nada, absolutamente nada é permanente. Nós somos seres em constante transformação. A vida também está sendo transformada a todo tempo, a natureza. Então, não existe nada permanente, inclusive o coronavírus, inclusive essa quarentena, inclusive a retração econômica. Tudo isso é passageiro. A única coisa que é permanente na vida é Deus e suas promessas. Amém? Então, isto fica evidente. Deus promete para nós, Ele faz uma promessa de que nada na vida é permanente. Vamos ler lá, Eclesiastes capítulo 3, versos 1 e 2, que diz o seguinte, Deus falando, tá? Tudo tem o seu tempo, e esta palavra tempo aqui não é o tempo necessariamente cronológico, fala de estação mesmo. Tudo tem o seu tempo ou a sua estação determinada, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Deus, Ele está ensinando através da natureza, que da mesma forma que um agricultor semeia, que ele espera a semente frutificar, a semente frutifica ao tempo de colher, e quando você colhe, você tem exuberância, você tem condições de vender, de ter dinheiro e tirar daí o seu sustento, mas vai chegar um momento em que aquela planta tem que ser arrancada. O meu sogro, ele tem fazenda, e na área dele, hoje ele tem uma grande área onde ele planta cana. E quando você planta a cana, o primeiro corte, ele não é tão bom. Aí vem o segundo corte, vem o terceiro corte, vem o quarto corte. Dependendo de como você trata aquela cana, ela pode durar muitos anos, né? Dependendo como trata, dependendo da terra também. Mas chega uma hora que tem que cortar aquela cana, tem que tirar fora e plantar de novo. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Nós passamos por estações diferentes, e eu creio que o coronavírus, essa quarentena, a gente pode comparar, por exemplo, com o inverno. E o inverno, especialmente nos países de clima mais temperado, o inverno é para valer, gente. O inverno, as folhas caem, as árvores ficam peladas, os campos ficam cobertos de neve, e não dá para fazer nada a não ser você usufruir daquilo que você colheu no tempo de primavera, no tempo de verão e de outono, ok? Então, aqui eu quero dizer para você, essa quarentena vai nos ensinar algumas lições.
dentre elas, vai nos ensinar que nós temos que saber do dinheiro que recebemos, separar uma primeira parte, a primícia para Deus, porque não adianta nada você deixar de semear no terreno espiritual, de onde vêm todas as bênçãos, e começar a comer as sementes. Então, semeie 10%, você semeia no melhor de todos os terrenos, que é o dízimo. E também separe pelo menos 10% para você guardar, meu querido. Porque quando chegar o tempo da dificuldade, você terá de onde tirar. Talvez você vai dizer, pastor, mas eu nunca guardei nada. E agora, como é que eu vou ficar? Então você vai crer no milagre, vai crer na misericórdia de Deus, mas que a quarentena possa te ensinar que as crises vêm na vida, fazem parte da história dos homens, do ciclo deste mundo, né, das estações. Então a primeira verdade que eu quero falar, a primeira chave, é que existem diferentes estações na vida. Então, queridos, se você está passando por um momento muito difícil, vai passar. Deus prometeu que há tempo para tudo, até para a quarentena que nós estamos vivendo, esse tempo vai passar. Amém? A segunda chave que eu quero compartilhar com vocês é: as estações têm poder. Como assim, pastor? Queridos, cada estação tem a sua particularidade, a sua valência e o seu poder, tá? Por exemplo, a primavera. A primavera, gente, faz com que a grama fique verde, faz com que as árvores floresçam. A primavera é poderosa, a primavera, ela traz exuberância de vida. Muitas vezes os filhotes na natureza nascem na primavera, porque eles têm que nascer num período em que existe bastante pasto, né? A chuva vem e eles precisam de pasto para crescer, e todas as estações têm a sua valência e têm o seu poder. O primeiro poder das estações é que elas garantem mudanças, sendo bem ou sendo mal. Se você analisar o ciclo da vida como um todo, todos nós precisamos passar por todas as estações. E se você pensar bem, por exemplo, na natureza, vamos pensar nas plantas e como elas se perpetuam. Por exemplo, falar da África, tá? Vêm os elefantes e comem aquela relva, comem aquelas folhas das árvores, e no próprio, quando eles defecam, nas fezes do elefante, existe ali a semente que está para ser disseminada em lugares diferentes, porque por onde o elefante vai e onde ele defeca, aquele lugar vai sendo reverdecido por conta de um animal como o elefante. Mas todos os outros animais também participam, né, desta disseminação das sementes. Então a primavera tem o poder de fazer com que as sementes comecem a brotar, que elas sejam plantadas, que elas caiam na terra e não morram. Mas também nós precisamos do tempo do verão. Precisamos no tempo do verão, é quando existe mais energia, o sol energiza, as pessoas ficam mais exuberantes, as pessoas saem para fora, vão trabalhar, não é isso? Principalmente nos países que são, como eu falei, temperados, o verão o sol brilha mais, as pessoas têm mais saúde, fazem esporte, ou seja, cada estação tem um poder diferente. O outono é o tempo da colheita, é o tempo que você vai colher aquilo que você plantou, e quando você colhe, você vai negociar, você vai vender, ou seja, cada estação tem o seu poder. E aí você vai dizer, mas pastor, e o inverno tem poder de quê? Queridos, é no inverno que a terra descansa. É no inverno que os nutrientes da terra vão sendo repostos. Por quê? Porque se uma terra fica sendo utilizada o tempo inteiro, ela vai acabar se tornando uma terra fraca. Por que Deus estabelecia o Shabat, ou o descanso da terra, no 7º ano? Por quê? Porque o povo tinha que deixar a terra descansar para ela voltar com mais nutrientes no ano seguinte. Então, é muito importante você entender os poderes das estações e agir de acordo com isso, tá? Eu vou dar uma dica aqui. Por exemplo, se você mora num país muito frio, no verão,
que você faz com os teus agasalhos, com os seus casacos? Você põe no armário, você não joga fora. Por quê? Porque você tem certeza que o inverno vai voltar de novo. Então, esta é a primeira dica que essa quarentena está nos ensinando. Nós brasileiros não gostamos de planejar, não gostamos de fazer coisas, né, de maneira organizada, e muitas vezes a gente torra o dinheiro, gasta com tudo, com coisas supérfluas e não nos preparamos, né? Eu creio que essa quarentena, esse tempo de reclusão, é um tempo que Deus está falando conosco. Então nós estamos sendo fortalecidos. Eu tenho ouvido muita gente dizer que já ganhou não sei quantos quilos, né? Aí na quarentena. Eu, graças a Deus, eu perdi 18, tá? Estou firme aqui no meu regime e estou usando da quarentena para me alimentar mais das coisas espirituais. Mas certamente este inverno que nós estamos passando, e aqui eu estou falando espiritualmente falando, é um tempo de buscar mais a Deus, de estarmos mais em família. Então certamente eu quero te dizer, Deus está te abençoando. Então a minha dica aqui, querido, não desista do teu negócio. Aguenta um pouco, vai passar a quarentena. O inverno vai passar e vai vir a primavera. E depois da primavera, que é o tempo de lançar sementes, virá o verão, onde as árvores vão crescer, a plantinha vai crescer, vai romper a terra. E quando chegar o tempo do outono, os frutos virão. Então não desista do seu casamento, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus planos, porque este período que você está passando é uma estação difícil. Difícil para o Brasil, sim, mas vai passar. Sabe, gente, nada é permanente, não se esqueçam disso, tá? A primavera não permanece para sempre, o verão vai passar, o outono se aproxima, o inverno é inexorável, mas depois do inverno vem de novo a primavera. Então Deus está dizendo isso para quê? Para que nós entendamos que para tudo na vida existe um tempo, uma estação e um propósito, amém? Então se você está desempregado por causa da quarentena, olhe para frente, porque existe um emprego ali na frente. A economia vai voltar a ficar aquecida. Não fique olhando para os profetas do caos. Os economistas, eles nunca calculam o imponderável. Tanto é que a bolsa é totalmente volátil, é volúvel. Por quê? Porque eles ficam com expectativas que muitas delas não se cumprem. Então é melhor você se fiar em Deus, acreditar no que Deus diz, no que a palavra de Deus diz, meu querido. Você está passando por um momento difícil, agora vai passar, porque nada na vida é permanente, amém? Olha, a crise é uma condição humana. Não tem crise no vocabulário de Deus. Não tem crise no reino espiritual onde Deus está. Então, é muito importante que você entenda que tudo é passageiro, as estações da vida passam, mas cada uma delas tem poder, tá? Então essa é a segunda chave, há poder nas estações. A terceira chave, queridos, é que esta chave para uma vida abundante é você durar mais que a crise. Sabe aquele ditado que diz, nadou e morreu na praia? Ou seja, não tinha gás para chegar até onde tinha que chegar. É o maratonista que vai correr uma maratona, mas antes de cruzar a linha, o gás acaba e ele para. Eu acho lindo aquela cena, né? Eu não me lembro de qual maratona era, mas o indivíduo chegando no final da maratona, totalmente assim, né, manco, com uma cãibra violenta, e pessoas que estavam competindo com ele, viram o esforço dele, ficaram tão impactadas que preferiram perder segundos ou minutos, porque já estava dentro do estádio onde ele ia fazer a volta olímpica, e cruzar, né, a linha de chegada, e as pessoas o ajudaram, e ele quase que caindo, ele cruzou a linha, ele não morreu na praia. Então, meu querido, eu te digo, a chave para uma vida abundante é você viver mais do que a crise, é você sobreviver à crise, é você superar a crise. E para isso você precisa de ter
planejamento, tá? Eu jamais corri uma maratona e jamais vou correr, tá? Quando eu chegar magrinho, o máximo que eu vou correr, talvez aí uma corridinha de 5 quilômetros, 10 quilômetros, mas maratona jamais. Mas eu adoro esporte, então eu gosto da metáfora. Uma pessoa que vai correr uma maratona, ela não chega lá no dia e simplesmente corre. Não, ela tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento alimentar, tem que ter um planejamento de treinamento, fazer treinos cada vez mais longos, fazer treinos de tiro para ter, força e também de longas distâncias para ganhar resistência. Ou seja, uma corrida de longa distância é muito mais resultado de treinamento, de esforço, de preparação do que talento. Ah, você pode ter talento para correr 100 metros, mas para correr uma maratona você tem que se preparar. Então a primeira dica que eu quero falar para vocês é: organize-se para durar mais que a crise. De que maneira você pode se organizar? Por exemplo, se você tem um negócio, vamos pensar aí, uma padaria. Essa é a hora de você, primeiro, do ponto de vista de ter criatividade, pensar quando sair de lá que a tua padaria esteja com muito mais produtos, com coisas diferentes, tá? Se você, como eu, é um pastor, o que eu estou fazendo? Eu estou estudando a Bíblia que nem um louco, estou preparando cursos, estudos, ensinamentos. Por quê? Porque esse é o meu trabalho, esse é o meu chamado, para que quando acabar a quarentena eu possa ter muito mais para oferecer às pessoas que estão comigo, sejam as pessoas da minha igreja, sejam os milhares e milhões, de seguidores que estão me acompanhando nas mídias sociais. Então, organize-se. Se a tua vida é aquela bagunça, se você não tem plano para nada, essa é a hora de você mudar, tá? Então tem tempo de expandir, mas também tempo de recluir e de se preparar para enfrentar a crise, tá? Não se esqueça, gente, os ursos, quando eles vão enfrentar o tempo do inverno, eles hibernam. Mas no tempo que antecede o inverno é o outono, é o tempo em que mais tem frutas, e ele então come a dar com pau, ele ganha 30%, 40% do seu peso corporal em gordura, porque quando chegar o tempo da hibernação, que às vezes dura 4, 5 meses, ele vai perder toda essa gordura por aquilo que ele amealhou. Então, pessoas que têm mentalidade do reino discernem os tempos e as estações. Eu quero ler para vocês Mateus capítulo 16, os versículos 2 a 4, que dizem o seguinte. Isso aqui é Jesus falando com os fariseus que estão duvidando dele e pedindo um sinal que ele mostre que ele é o Messias mesmo. Agora, detalhe, esses camaradas sabiam tudo das Escrituras. Sabiam onde ele ia nascer, sabiam como as coisas iam acontecer, sabia que ele ia curar enfermos, sabia dos milagres, sabia da sabedoria, e no entanto, eles estavam pedindo um sinal. Olha o que Jesus fala. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Bom, gente, Jesus está dando uma chamada de atenção nos fariseus, dizendo o seguinte: olha, vocês sabem muito bem interpretar o tempo. Vocês olham para o céu e falam: puxa, hoje está um vermelho bonito, vivo, vai fazer sol amanhã. Ou então, quando é aquele vermelho carregado, vai escurecendo para o negro, amanhã vai chover. Agora, vocês sabem interpretar o tempo e não sabem discernir a minha presença com tudo que vocês tiveram? E aí então Jesus, ele deixa claro, meus queridos, a importância de você discernir os tempos. E aqui eu quero dizer para você, este é um tempo de discernimento. Este é um tempo de reflexão. Discerna como está a sua vida espiritual.
porque tem consequências. Discirna como está a sua vida relacional, com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Discirna como está a sua vida profissional, é a hora de avaliar. De você olhar para o teu negócio e dizer, olha, eu preciso melhorar aqui, eu preciso atender mais isso aqui. Por quê, gente? Porque quando passar a crise, nós temos que sair com tudo. A maioria das pessoas não fazem isso e por isso sucumbem. Agora, se nós somos de Deus, nós temos que ter o discernimento, especialmente de que as estações da vida passam. Eu quero contar um testemunho aqui que sempre me encorajou muito e eu espero que encoraje a sua vida. O meu sogro tinha uma pessoa com quem ele fazia negócios, tinha sociedade em algumas coisas, e ele era casado com uma mulher judia, tá? Bem mais velhos do que meu sogro, mas essa mulher pensa numa mulher chique. Eu nunca vi, e olha que eu já andei em muitos lugares, uma mulher chique como ela. Na casa dela, quando a gente ia jantar, ela servia os pratos prontos, um garçom para cada pessoa. Essas coisas que você só vê em filme, né? Ela era chiquérrima. Então eu olhava para ela e falava, puxa, que mulher chique, né? Um porte, uma maneira de vestir, uma forma de falar. Uma mulher muito chique e podre de rica, sabe? Não é rica, é bilionária. Bom, essa mulher um dia conta a história dela. Judia, passou 4 anos em Auschwitz, no campo de concentração. Ela era uma menina ainda, bem pequena, talvez 5, 6 anos, e ela recebia uma maçã por dia para comer. A maçã tinha que durar o dia inteiro, então ela comia um pedacinho de manhã, um pedacinho à tarde, um pedacinho na hora do jantar, e guardava o cabinho para ficar chupando depois do jantar, até ele ficar totalmente amolecido com a saliva para ela engolir. Queridos, ela viveu assim, nessa privação de alimento, durante 4 anos da sua vida. Aí eu pergunto para você, essa mulher não tinha tudo para morrer e não sobreviver? Ela sobreviveu, né, às câmaras de gás, ela sobreviveu à fome, ela sobreviveu aos maus tratos, e ela sobreviveu a isso e saiu de lá, meu querido. E teve tempo para viver, para tirar lições daquela história e se tornar uma mulher hoje que está no topo, vamos dizer assim, da cadeia alimentar. Ou seja, o que você está vivendo hoje, a luta que você está enfrentando hoje, ela não é definitiva. Se você acreditar que você tem que sobreviver a esse tempo, e se planejar e discernir os tempos, quando você sair deste momento, você vai sair já com handicap, já vai sair com algum cabedal, vai sair com conhecimentos, com maturidade, com discernimento para correr na frente, meu querido. Por quê? Porque você usou deste tempo de quarentena para planejar, para se preparar, para discernir. Jesus, ele disse que os fariseus não receberiam outro sinal, senão o sinal de Jonas, que é a ressurreição. E eles acabaram perdendo a sua vida eternamente. Então, não discernir os tempos traz consequências. Na vida espiritual, as consequências são espirituais, que têm um reflexo no mundo físico. Mas isso vale também para a sua vida familiar, para o seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos. É muito importante você discernir. Gente, Deus está te dando um presente para você estar com o seu filho, estar com os seus netos. Eu estou saindo daqui, né? Estou pregando aqui na igreja, ao vivo, não tem ninguém aqui, só alguns gatos pingados, mas eu estou vendo você do outro lado. Acabou aqui, eu estou indo para a fazenda, porque lá estão a minha filha, o meu genro, meus netinhos, todos em quarentena, tá? Já deixo bem claro aqui. Lá em Ibaté, onde eles estão, não tem nenhum caso de coronavírus, então não venham querer dizer, ai pastor, olha a quarentena. Não, a quarentena eles estão fazendo lá, eu estou fazendo aqui, eu não estou aguentando mais, eu vou lá para estar com eles 3 ou 4 dias. Depois eu volto para cá, mas este é um tempo
de nós curtirmos a família, sentarmos para almoçarmos juntos, entendeu? É tempo de você declarar o seu amor, é tempo de você ministrar aqueles que são seus. Por quê? Porque isso tudo vai trazer na saída da quarentena ganhos que são eternos, em nome de Jesus. A quarta chave, gente, que eu quero apresentar para vocês é que estações estão sempre mudando. Isso eu já falei no início, mas aqui eu quero fazer uma digressão mais profunda sobre isso. Se as coisas estão sempre mudando, então a primeira coisa que eu tenho que dizer para você é: fique tranquilo, vai passar. Ah, pastor, o mundo nunca mais será o mesmo. Queridos, vai passar, acredita em mim. Sabe, quando veio as Torres Gêmeas e caíram, né, em 11 de setembro de 2001, todo mundo achou que o mundo não seria mais igual. Passou e o mundo ficou tudo igual. No início as igrejas estavam lotadas. Passou um pouquinho, a vida começou a ficar normal, voltou tudo igual. É óbvio que esse tempo vai trazer mudanças, né? Principalmente essa coisa da comunicação na internet. As igrejas perceberam que isso é muito importante. Mas, querido, daqui a pouco vai passar e as pessoas vão estar vivendo as suas vidas do mesmo jeito. Então, fique tranquilo. Lá em Êxodo capítulo 14, versículos 12 e 13, o povo de Israel tinha sido liberto, né, do Egito, com mão poderosa. A última praga foi a morte do primogênito, e Faraó deixou o povo embora. E eles foram e chegaram diante do Mar Vermelho. De repente, eles olham para trás, Faraó tinha mudado de ideia. O Faraó ia trucidá-los. Eu vou ler o texto para vocês, porque o povo começou a murmurar, começou a reclamar, começou a brigar com Moisés. Olha o que o texto diz: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios. Ah, não quero ser livre, não, quero ser escravo. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Isso é o tipo do discurso do perdedor. O perdedor, qualquer dificuldade, já começa a profetizar o pior. Eles não levaram em conta que o Deus que os libertou tinha prometido que ia fazer deles uma nação, tinha uma terra prometida, e mostrou de todas as maneiras que ele era competente para fazer aquilo. Não, na primeira dificuldade já começaram a profetizar o pior, né? E tem muita gente assim, e gente assim não progride, tá bom? Muda essa tua atitude, meu querido, muda. Se você cresceu num lar de pessoas que reclamam, muda. Porque se você não tomar a decisão de mudar, você vai ser um derrotado. E isso não é culpa de ninguém, não é culpa do governo, não é culpa do corona, não é culpa de Deus, é culpa sua. Você não pode controlar a crise, mas você pode controlar os seus pensamentos e, sobretudo, a tua palavra e as tuas ações. Então, eu vou continuar lendo, né? Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Ou seja, Deus sabia que os egípcios vinham. Estava no plano de Deus que eles viessem, porque através disso é que Deus mostraria de fato o seu poder. Moisés levanta o cajado, o mar abre, o povo passa. Quando os egípcios entram, o mar volta e afoga todos eles. É uma pá de cal nos egípcios que escravizaram por mais de 400 anos os judeus. Bom, queridos, então a resposta de Deus para o povo é: aquietai-vos. Tá? O texto que a Lília leu hoje, do Salmo 127, é maravilhoso. Aquele texto não está dizendo que você não tem que trabalhar. Não, ele está dizendo que não pode viver em ansiedade. Ou seja, acordar cedo demais e dormir tarde demais e ficar desesperado. Porque Deus, Ele te dá enquanto você dorme. Então, eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes Deus não vai te livrar da tempestade, mas Ele vai te livrar na tempestade e através da tempestade. Outras vezes Ele te livra da tempestade, mas você tem que estar pronto, querido. Imagina se você é uma pessoa que mora lá no Caribe, naquelas ilhas maravilhosas. Todo ano vem furacão. E quando começa a ficar as nuvens escuras, ele já tem que se preparar. Por quê? Porque o furacão vai passar ali. É rota dali. Só que o furacão vem,
destrói algumas coisas e vai embora. Em seguida, o povo que sobreviveu reconstrói. Então eu quero declarar para a sua vida: a crise vai passar, a era do pranto vai passar, a era do coronavírus vai passar, meu querido. Por quê? Porque Deus garantiu que tudo na vida é efêmero e passageiro. Só o Senhor é permanente, Ele e a sua palavra. Jesus disse: passarão os céus e a terra, e as minhas palavras, mas as minhas palavras não passarão. Então, a última chave que eu quero apresentar para vocês aqui hoje, queridos, é: nunca, eu vou falar bem devagar e eu quero que você repita, nunca responda permanentemente a um problema temporário. Vamos repetir aí? Nunca responda permanentemente a um problema temporário. As circunstâncias da vida são todas temporárias, mas a sua vida é permanente. O seu espírito é permanente. O teu corpo não. Ele vai passar também. Ele chega no inverno da vida e uma hora você vai morrer. Mas a tua alma e o teu espírito são permanentes. Então, cuidado para não tomar decisões permanentes que afetem a sua vida eterna, por causa de problemas temporários. Amém? Eclesiastes capítulo 3, versículo 4 diz: há tempo de chorar e tempo de rir, há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. A pessoa que entende isto, entende o quanto a sua alma e o seu espírito são eternos, porque Deus te criou à sua imagem e semelhança. A pessoa diante da prova, ela pode chorar, ela pode se quebrantar, ela pode se humilhar perante Deus, mas ela jamais vai apostatar da fé. Agora, tem muita gente que durante a vida normal, quando está tudo bem, nunca busca Deus. Quando vem a dificuldade, muitas vezes busca Deus de maneira inadequada, porque não vai através de Jesus, ou até mesmo faz promessas que não vai cumprir. E aí, quando não dá certo, começa a blasfemar, começa a xingar a Deus e apostata muitas vezes. Porque quando você começa a tomar decisões que vão contra a vontade de Deus, você começa a esfriar. Vai esfriando, esfriando, esfriando. E o esfriamento pode chegar a um nível que você rompe com Deus. Um pecado qualquer não pode tirar sua salvação. Mas se você, dentro do seu coração, romper com a convicção de que Jesus é o único Salvador da sua vida, você vai perder a sua salvação, e é isso que a Bíblia chama de apostasia. Uma palavra que significa divórcio. Então é muito importante você tomar cuidado para não tomar decisões por causa de problemas temporários. O marido abandonou. Aí a mulher fica tão brava com Deus, fala: não vou mais à igreja. Depois que não vai mais à igreja, começa a esfriar e apostata. Cuidado, cuidado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 6 diz assim: há tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, de deitar fora ou de gastar, né? Ou seja, Deus está dizendo, gente, que se você viver uma vida normal, viver bastante, você vai passar por tudo isso. Lembrando que tudo isso é temporário, mas a sua vida é permanente. Então tome decisões na tua vida, decisões que sejam concomitantes, né, com as respostas que Deus te der na palavra, com os discernimentos que Deus te der, e vá tomando decisões que estarão afetando a tua vida eterna. Ou seja, se você hoje é uma pessoa que vive bem na sua família, honra a tua esposa, é um bom pai, você está ganhando galardão. E esses galardões determinarão um outro status na sua vida pós-morte. Amém? Então, lembre-se, tudo na vida é temporário, mas o amor de Deus é permanente. Eu gosto muito de uma expressão em inglês que é Rock of Ages, a rocha das eras, né?
Isso significa, gente, que o tempo passa e Deus é imutável. E Deus não muda, a sua graça não muda, o seu amor não muda, o seu propósito não muda, a sua interação com as pessoas não muda, a sua salvação não muda, a sua oportunidade não muda. Eu quero declarar e profetizar na tua vida, meu querido. Se você é de Jesus, você está em cima da rocha firme, amém? Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir o coronavírus, vai vir o abalo econômico, mas você está na rocha, amém? Glória a Deus. Jesus prometeu: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, aleluia. Eu estou sobre a rocha que é Jesus, Ele é o meu Senhor. Eu resisto firme, não porque eu seja forte, mas porque Ele é forte, porque quando eu sou fraco Ele é forte, e o poder de Deus aperfeiçoa-se na minha fraqueza. Então eu profetizo para você, meu querido, vai passar. Agora você tem que agarrar na mão de Deus, você tem que ficar na palavra e dizer: Senhor, está ventando, está tudo balançando, mas o Senhor não vai balançar, então eu também não vou balançar. Aleluia, aleluia. Então, querido, pare de pensar: agora eu quebrei, agora não tem mais jeito, nunca mais vai acontecer na minha vida, eu perdi aquela oportunidade, nunca mais. Não pense assim. Também não fica olhando para trás e pensando no que você fez de errado para ter culpa, porque culpa não resolve nada. O arrependimento é a admissão do seu erro, mas o arrependimento ele traz como consequência imediatamente a graça e o perdão. Então olha para o que você errou, sua mentalidade estava errada, os seus princípios estavam errados, muda. Conversão é isso, é mudança de mente. E Deus diz que lança os seus pecados nas profundezas do mar e não se lembra dele. Querido, olha que figura forte. Como é que um Deus que sabe tudo diz que não lembra mais dos seus pecados? É óbvio que Ele sabe de todos eles, mas Ele simplesmente desconsidera, porque o sangue de Jesus, Ele nos cobre, nos purifica. A Bíblia diz: se confessarmos, e essa palavra no grego é ex-homologel, é homologar publicamente, dizer: Senhor, eu pequei, mas eu sei que existe um Deus que me ama, eu creio que o sangue de Jesus lá naquela cruz perdoa meus pecados do passado e muda o meu coração para que eu tenha um futuro melhor, um futuro de bênçãos. Meu querido, se você cresceu vivendo dentro de um lar onde as pessoas só murmuravam, só reclamavam, só praguejavam, você tem que mudar a tua mentalidade e ter a mentalidade do reino. Onde você pecou, confesse e o sangue de Jesus te perdoa. Mude a sua vida, ande no Senhor, ande na sua palavra que é imutável. Quando você anda nas promessas de Deus, nada vai abalar a sua vida, amém? Glória a Deus. Então, você precisa desenvolver fé neste momento tão importante, porque a fé vai te alinhar com os princípios eternos de Deus, aleluia. A gente só tem fé para ganhar, muitas vezes. A gente não tem fé para perder. Porque, pera lá, pastor, o que você está falando aí? Eu estou falando que mesmo tendo fé, às vezes você perde. Que às vezes, mesmo tendo fé, as pessoas por quem você ora morrem. Às vezes, mesmo tendo fé, acontecem coisas ruins. Ah, mas Deus permite? Meu querido, esse mundo é assim, esse mundo jaz no maligno. O homem fez uma escolha. Então nós vivemos num mundo onde tem guerras, onde tem decepções, onde tem perdas. Ah, pastor, mas então, e aí? E aí que vai passar? E aí que isso também vai passar. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é eterno. E os seus princípios são eternos. E a sua palavra é eterna. Lembre-se, somente Deus é permanente. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito desce lá do alto, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. A palavra de Deus está dizendo que o coração de Deus
é bom, e Ele é imutável, e Ele continua dia após dia com o desejo de te abençoar, de trazer dádivas, dons, presentes perfeitos. Então, quando acontecerem as perdas, quando acontecerem os baques, não pense que é o fim, porque tudo é passageiro. Só Deus e a sua palavra são permanentes. E o caráter de Deus é bom, é cheio de amor. Gênesis capítulo 8, versículos 22 até o capítulo 9, versículo 1, na verdade são 2 versos, diz o seguinte, é Deus falando com Noé: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, ou seja, plantar e colher, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Queridos, Deus está dizendo, isso é inexorável. E aí diz, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Esse é o coração de Deus. Deus está dizendo, as estações vão existir na vida, em todos os aspectos, mas a minha bênção está sobre vocês. E porque eu abençoo, vocês sejam fecundos, ou sejam, prosperem, cresçam no meio da crise, mesmo no inverno, prosperem, planejem, adorem, semeiem no meu reino, prosperem, porque tudo vai passar e o que está sobre nós é algo que é permanente. Se as circunstâncias são cíclicas, se as estações do ano são cíclicas, a bênção do Senhor é permanente. Eu vos abençoo, eu declaro sobre vocês, sejam fecundos. E querido, Jesus declarou para a sua igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Queridos, Ele está dizendo, vão implantar o reino em todo mundo. Quando você entende o chamado de Deus, que o que você tem, que o seu talento, o seu dinheiro, as suas oportunidades não pode ser só para você guardar para você, mas que você entende que tem que ser para a implantação do reino, você vai sempre estar debaixo desta comissão, desta bênção que é permanente, mesmo quando as estações que são temporárias forem contrárias a você. Então, meu querido, eu termino essa palavra dizendo: enquanto houver vida na terra, haverá diferentes estações e diferentes circunstâncias. Pessoas com mentalidade do reino são firmes, não se abalam. Por quê? Porque eles entendem, quem comanda essa bagaça aqui é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ezequiel capítulo 34, versos 26 e 27, diz assim: delas e dos lugares ao redor do meu monte, do meu outeiro, eu farei bênção. Deus está falando aqui para o povo de Israel, que durante anos viveu seguindo líderes espirituais malignos, mas que quando se convertessem, Deus está dizendo para eles: delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, do meu monte, eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, na sua estação. Serão chuvas de bênçãos, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e os livrar das mãos do que as escravizavam. Sabe o que Deus está dizendo, meu irmão? Que enquanto você anda por conta própria, achando que você é o cara, que você é o tal, o inimigo vai te escravizar, vai te roubar. Você ganha de um lado e perde do outro. Você tem uma alegria aqui e você tem um desespero ali. Por quê? Porque uma vida sem Deus é uma vida sem propósito. Mas ele disse para o povo de Israel que quando o povo se arrependesse, meu querido, e buscasse a Deus, estivesse ali no seu santo monte, que é uma metáfora de estar na presença de Deus. Deus diz que Ele fará descer a bênção, porque a bênção vem sempre do céu. E Ele fará descer uma chuva no tempo certo. Então aguarde, porque Deus promete que vai chegar no tempo.
tá? Pode não estar agora, mas vai vir. E o texto diz: serão chuvas de bênçãos. Não será temporal, mas serão chuvas de bênçãos. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. Deus está dizendo: vocês vão viver numa terra que mana leite e mel, e estarão seguros na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor. Amém, queridos? Eu profetizo, e se você crê, vai receber. Eu profetizo que quem andar no Senhor, quando passar a quarentena, quando a gente olhar do lado as pessoas encalacradas na crise financeira, nas crises de tudo quanto é jeito, aquele que crê vai ser despontado na sua vida, vai ter bênçãos, na sua vida vai ter prosperidade, na sua vida vai ter avanço. Por quê? Porque o Senhor promete. Passa os céus a terra, mas as suas promessas, as suas palavras permanecerão. E Ele diz: todos saberão que eu sou o Senhor. As pessoas vão olhar para a tua vida e vão dizer: meu Deus, o que está acontecendo com você? Então, meu querido, não vai querer ser o cara, dar uma de gostoso: eu sou bom, olha isso aqui. Não, isso aqui é um milagre. Isso aqui é Deus na minha vida. Isso aqui é Deus sendo fiel, porque eu creio nele, porque eu confio nele. Então, e Deus dizia: e todo mundo vai saber que eu sou o Senhor quando eu quebrar as varas do seu jugo. O jugo da escravidão vai acabar. Escravidão do medo, escravidão da ansiedade, escravidão de lançar semente num terreno árido que não traz nenhuma frutificação. Deus está dizendo: isso vale para agora, meu querido, vale para você que é cristão. Creia em Deus, profetize a sua palavra, porque a Bíblia diz assim: todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Veja o que Deus está dizendo: o que eu falei, eu não volto atrás. Então as minhas promessas, se você orar em cima de uma promessa, é sim. Se você chegar para mim e falar: Deus, eu quero isso aqui porque a tua promessa promete, Deus fala: amém, vamos fazer isso. Agora, a glória é dele, então não comece a se achar, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. E em segundo lugar, é por nosso intermédio. Você tem que se apropriar das promessas de Deus, amém? Então, é muito importante que você entenda que tudo na vida é passageiro. Deus, eu quero terminar dizendo: você pode estar sem folhas, sua árvore pode estar sem frutos, os seus campos podem estar cobertos de neve ou áridos pelo calor, mas eu digo para você, meu filho, haverá o tempo em que você vai frutificar com muita abundância. Amém? Glória a Deus. Este tempo de temor vai passar. Esse tempo de quarentena vai passar. E virá um novo tempo. Um tempo de bênção, de favor, de prosperidade, de alegria, de exuberância. Amém? Eu quero terminar orando com você. Querido, se você está assistindo essa palavra e nunca entregou verdadeiramente o seu coração para Cristo, essa é a hora de você fazer. Porque Deus disse que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então, quando você crê no coração que Jesus morreu no seu lugar, a justificação dele, a justiça dele vem sobre você. Isso significa que os seus pecados são perdoados. Mas quando você confessa com a tua boca: Senhor Jesus, eu sou pecador. Ore comigo: Senhor Jesus, eu sou pecador, mas eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Confio no Senhor, porque tudo o Senhor fará. E meu amado, se você orou assim comigo, a Bíblia diz que Jesus escreveu o seu nome no livro da vida. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso saber que quando eu chegar na presença de Deus, eu não terei que chegar na minha própria capacidade para entrar no céu? Não, eu chegarei lá com o selo do Espírito, com a marca do sangue do meu Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória. E se você, meu querido, é de Jesus, você faz parte de um reino que está acima disso tudo.
Quem governa a tua vida não é o diabo. Quem governa a tua vida não são as circunstâncias. Quem cuida de você é o teu Deus. Ele é Jeová Ruí, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é Jeová Rafá, o Senhor que te cura. Ele é Jeová Tsabaoth, é o Senhor dos exércitos que luta as tuas batalhas. Ele é Jeová Tsiriqueno, é a nossa justiça. Então, meu querido, neste tempo de corona, converta-se ao Senhor, quebranta a tua vida, tome decisões, planeje viver para Ele. Eu tenho dito para Deus: Senhor, eu quero viver todos os dias da minha vida para glorificar o teu nome. Me ajuda, Senhor, fala comigo, usa a minha vida. Eu te desafio a fazer um concerto com Deus, aproveitar esse tempo para falar com seu filho, com a sua família, a ensiná-los a amarem a Deus. Por quê? Porque nessa vida nada é permanente, queridos, nada é permanente a não ser Deus e a sua palavra. Mas nós somos seres eternos. Essa vida passa, mas quando fechamos os olhos aqui, estaremos na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto, que o Senhor te traga shalom, te traga a paz. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Amém.